tenho uma missão de ajudar. Eu tenho que aprender, tenho que ajudar vocês, ok? Não é assim? Não é assim. É claro que Jesus está chegando, é uma alegria. A gente vai celebrar essa vinda histórica dele. Mas só isso. Tem que ter uma razão que tem que nos sustentar. E eu vou tentar mostrar para vocês. Por quê? E vocês vão entender, porque vocês precisam ensinar para outros. Por que que nós permanecemos alegres, apesar de tudo? Qual é a razão? Está escrito. Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção. A gente observa que a igreja, na época do Advento, ela deixa 2 domingos para João Batista, ok? Porque João Batista, ele é uma pessoa importante, né? Ele foi o grande profeta, o grande. Porque nós sabemos porque ele apontou para Jesus. Ele tocou a cabeça dele. Lembra, semana passada eu terminei rezando, fazendo essa oração para João Batista, né? Mas eu queria ler para vocês porque João Batista estava preso. João Batista foi um homem que não se dobrou a Herodes. Herodes gostava de escutá-lo, mas ficava meio sem jeito, porque ele olhava para ele e falava assim: não te é permitido ficar com a mulher do seu irmão. Herodes fingia de morto, porque ele estava com o irmão, com a esposa do Filipe, que era irmão dele. E aí Herodes falou, e ele falou isso diante de Herodes. Herodes prendeu João Batista. Ele gostava de escutá-lo, sabia que ele era um profeta, mas ficava incomodado. Mas João não se dobrou. Ele não deixou que a verdade fosse comprada. Ele assumiu ele. Então ele estava preso, esperando uma sentença de morte. Claro, estava preso, o que aconteceu? Eu ia matá-lo. Ele não tinha dúvida, nem o dia nem a hora. Vocês imaginam o que esses grandes homens viveram. Aí ele ouviu falar que Jesus, ele já tinha batizado Jesus, que estava acontecendo algumas coisas. Então ele mandou, a história é essa, né? Está em Mateus 11. João ouvindo falar na prisão a respeito das obras de Jesus, enviou-lhe alguns dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Preste atenção nessa pergunta. És tu aquele que há de vir ou nós devemos esperar outro? A gente fala assim, mas é claro que João está perguntando se Jesus é o Messias. Nós lemos, interpretamos assim, mas é isso que está escrito? Não, está escrito: és tu aquele que há de vir? O que João queria com essa pergunta? Aí olha a resposta de Jesus, né? Jesus devolve uma pergunta para João. As respostas de Jesus às vezes são evasivas, ele põe João para responder. Olha a resposta de Jesus. Jesus fala: e de contar a João o que ouvis e o que vedes. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Presta atenção. Uma parte disso que Jesus respondeu foi na primeira leitura de domingo, lembra? Não lembra. Isaías 35, né? Isaías 35. Está escrito esse cântico, né? Que é o triunfo, né? Por quê? Porque Deus volta. Então ele fala para aqueles que estão abatidos, que as pernas estão bambas, que os corações estão deprimidos, para não ter medo, para ser forte, porque que eis que vem o nosso Deus, Ele vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos se desobstruirão, o coxo saltará como servo, a língua do mudo vai cantar, e a água jorrará do deserto. Mas se vocês lerem aqui tudo, não fala sobre a cura dos leprosos, e não fala dos mortos ressuscitam, nem dos pobres evangelizados. Então o que Jesus fez aqui? Jesus juntou um tanto de coisa aqui. Por quê? Porque na verdade Jesus dá a identidade para ele, para João Batista, porque João Batista conhecia tudo. Ninguém aqui conhecia nada, igual a gente foi olhando para o padre, não entendeu nada do que era domingo.
Então, quando ele fala, os leprosos são purificados. Se a gente for em Reis 2, capítulo 5, quando Eliseu recebe um mensageiro que fala assim, você poderia curar Naamã, que era um sírio, lembra? Que era leproso, lembra dessa história? E aí Eliseu fala assim, vocês estão por acaso achando que eu sou Deus, que posso fazer com que um leproso seja curado? O que isso quer dizer? Somente Deus poderia curar o leproso? E quando fala, os mortos ressuscitam. Lá em Malaquias não anuncia a vinda do Messias, mas Malaquias fala da vinda de Deus. Deus voltaria. Malaquias fala de Deus, a chegada de Deus, mas que viria um mensageiro preparar o caminho e que os mortos ressuscitariam. Lá em Malaquias. E outra referência disso aqui que Jesus fala está em Isaías 26. Depois vocês leem, que lindo Isaías 26, quando ele fala que os mortos vão voltar à vida. É a referência da ressurreição que nós temos já no Antigo Testamento. Que é lindo isso que Deus fez, né, gente? Nós vamos ressuscitar, isso é uma coisa alucinada. Então, Jesus manda isso para ele, e quando ele fala, os pobres serão evangelizados, está em Isaías 61. Então Jesus pegou isso tudo e falou, conta para João, que isso aqui, fala, João, presta atenção, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo curados, os mortos estão voltando à vida. Quem pode fazer o morto voltar à vida e o leproso ser curado? Somente Deus. Então, João, eu não sou só o Messias, mas eu sou o divino Messias. Eu sou Deus em pessoa. Precisa de morrer. Então João escuta isso, compreender a beleza disso, o quanto isso é forte para nós. Eu sou. Então Jesus, ele dá para João exatamente aquilo que é a identidade dele. Eu sou Deus. Eu vim. Chegou o momento. Agora da profecia se cumprir. Eu cheguei. Isso é tremendo. E aí Jesus fala, e bem-aventurado, ele acrescenta uma bem-aventurança, aquele que não se escandaliza por causa de mim. Quando Jesus revela a identidade dele, que ele é filho de Deus, ele vai desagradar algumas pessoas, que ele é Deus vivo, por isso ele foi crucificado. O que estava escrito lá em cima? Jesus, então ele disse, Jesus é o rei dos judeus. Ele foi exatamente crucificado por falar isso, que seria como uma blasfêmia, né? Que eles não imaginavam que havia Jesus daquela forma, Deus daquela forma. Ele foi crucificado. Então aqui Jesus revelou e somente João entendeu o que estava escrito, o que estava dito aqui. Então, como é que a profecia se cumpriu? Vocês imaginem que esses profetas, aqueles que são chamados para ser profetas, eles não esperaram nenhum dia, nenhum ano para que isso se cumprisse. Eles esperaram séculos. Eles esperaram. Eles anunciaram e aquilo não acontecia. Pode imaginar? Que loucura que é essa questão da profecia. Eles anunciam uma coisa que está muito longe, né? Deus ficou em silêncio até que veio João. Passou um período imenso. De Isaías até Jesus, acho que são 600 anos. Até que as coisas se cumpriram. Mas cumpriu tudo que está escrito. E aí Jesus faz uma outra pergunta. Porque começa perguntando quem é a identidade de Jesus, Jesus termina perguntando o que é a identidade de João. E ele fala, o que vocês foram ver lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que Jesus quer dizer com isso? Um caniço agitado pelo vento. Que João não era uma pessoa inconstante. Ele sabia porque ele tinha vindo. Um caniço agitado pelo vento é a nossa fé de vez em quando. Moda, aí vai para lá. Moda de cá, vai para lá. E aí vai. Cristão beija-flor só vai um dia doce. Fulano fala maravilhoso. Pô, vai lá e escuta um tiquinho. Não, fulano e fala mesmo. Cristão beija-flor. Caniço agitado pelo vento. É assim. Mas o povo, a hora que aperta, o povo vaza. Quando está falando que Jesus é bonzinho, docinho, está todo mundo. Fala, mas temos que rezar. Então depois, né? Eu vou para outro lugar que ele me manda rezar.
Estou falando alguma mentira? Não. Né? Nós temos que ter cuidado e não ser cristão beija-flor. É o caniço agitado pelo vento, aquele que não tem constância. João Batista não, João Batista era firme. Ele sabia. João Batista, ele foi aquilo que Malaquias falou. João Batista foi mais do que um profeta, né? Que Jesus fala aqui, ó. Eu afirmo que ele é mais do que um profeta, porque está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à sua frente, ele vai preparar o caminho diante de ti. João Batista é forte demais. João Batista foi batizado no ventre. Quando Nossa Senhora chegou na casa de Isabel, o menino pulou no ventre de Isabel. João Batista acabou de ser batizado. Foi o primeiro batizado pelo Espírito Santo. Foi João. Ele sabia. E ele falava: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Ele sabia. E ele estava ali no lugar. Quando ele fala isso, ele fala como se ele fosse um escravo. Então João Batista sabia quem era Jesus. Sabia que ele preparava o caminho dele, e Jesus, né, sabia que ele era, que ele viria. Aqui que ele fala, ó, todos os profetas, bem como a lei, profetizaram até João. E se quiseres dar crédito, ele é Elias que deve vir, que fala que Elias queria anunciar, que abria o caminho, porque tamanho poder de João naquela época, né? E Elias foi um dos profetas mais poderosos, que anunciou a vinda do Senhor, né? Ele anunciou. A questão de João Batista, ela é tão séria, que a gente repete as coisas que João Batista fala. Quando João Batista vê Jesus passar, ele fala: eis o Cordeiro de Deus. Se a gente presta atenção na missa, que a gente não presta, não sabe nem o que está fazendo dentro da igreja. Um dia eu vou falar com você só sobre missa, né? Porque acho que ninguém sabe o que está fazendo dentro da igreja. O tempo inteiro que o sacerdote está celebrando, ele é a pessoa de Cristo, persona Cristo. Tanto que ele fala: eis o meu corpo que será dado por vós. Ele é a pessoa do Cristo, naquele momento. Mas na hora que ele eleva a hóstia consagrada, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós repetimos a frase de João Batista. E isso é belíssimo, porque nesse momento ele está voltando para... Agora Jesus, o sacerdote sai da figura importante, coloca e nos faz voltar para o Santíssimo. Faz com que os olhos de todo mundo que está assistindo volte para Deus vivo. Aquilo que Batista apontou o dedo e falou. Tudo que os profetas sonharam. Tanta gente desejou ver e não viu. Mas ele apontou. Então, por quê? Por que é tão... Esse domingo é o domingo da alegria? Olha a carta de Tiago para nós. Tiago é uma coisa apaixonante, né, gente? Só que a gente lê a carta de Tiago e passa mal. Porque o livro de Tiago é curtinho, mas é um soco atrás do outro. Cada linha dele é um soco. E ele não é brinquedo, não. Tiago deixa a gente até tonto, né? E ele fala lá no capítulo 5, ele fala: sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. A paciência saiu de moda, saiu do mundo. Não existe mais paciência. Se o Google demora 2 segundos para te dar um retorno, a internet está péssima, está tudo atrasado. Eu já quero o 6G de uma vez, porque, né, não está indo mais. Né? Então não sabemos mais esperar. Não sabemos esperar. Não temos firmeza. Não sabemos aonde colocamos a nossa fé. Aqueles profetas sabiam. E eles esperaram. E o cumprimento aconteceu. Então, e é tão lindo porque ele compara como lavrador. Então ele sabe que o lavrador espera pacientemente o fruto. Ele plantou, ele colocou a semente, ele cuidou, mas ele sabe que ele tem que esperar a chuva. A chuva que vai chegar para poder irrigar. Então algumas coisas dependem do lavrador, mas outras coisas não dependem. Então nas mãos de Deus, assim é a nossa vida. O que depende de nós, nós fazemos, mas o que não depende, a gente tem que confiar. Ô, palavrinha difícil. A gente tem que se entregar, tem que esperar. Então, por que esse domingo é o domingo da alegria? Porque assim como esses profetas, eles tiveram uma segurança, uma firmeza,
e se sustentaram na palavra, nós temos que aprender a ser pacientes e caminhar, porque nós temos que fortalecer os nossos corações, que são frágeis, e diante de situações difíceis, como as que a vida traz, eles podem ficar mais vulneráveis. Como é que a gente vai fortalecer o nosso coração? Como? Como? Aonde? Nós fortalecemos o nosso coração na escuta da palavra. Porque a palavra não mente, ela vai cumprir. Isso é espetacular. Então, quando a gente perde o caminho, a gente tem a bússola. E a bússola é a palavra, que não mente. E o que está escrito aqui será cumprido. Irá acontecer. Essa é a razão da alegria. Porque aquilo que aqueles profetas anunciaram aconteceu. Jesus veio. Então, quando a gente... para que a gente não se perca, para que a gente não se afunde, nós temos uma âncora. E essa âncora é a palavra. É aí que nós temos que estar ancorado, porque ele disse que voltaria e ele vai voltar. Então o convite da igreja é: seja paciente, se prepare, porque ele vai voltar. Endireita seu caminho, acerta a sua vida para o seu coração, para que o Senhor venha. Porque ele vai voltar. Ele vem todo dia, a gente recebe. Ele já veio uma vez. Nós estamos entre aquela vinda histórica e aquela vinda que vai acontecer. Ele virá para nos julgar, para nos levar de volta para casa. Aquilo, ele falou que não vai mudar uma vírgula do que está escrito na palavra, e não vai mudar. Então, por que a gente rejubila no domingo? Porque se cumpriu a palavra de Deus. A palavra de Deus foi cumprida. Então isso é para dizer ao seu coração: não tenhais medo. Quando ele diz não tenhais medo, é para não ter medo, independente do que a gente viver. Quando ele diz eis que estou convosco todos os dias, ele está na alegria, na tristeza, no sofrimento. Ele não nos abandona. Deus está conosco. Aonde está essa confiança? Na fidelidade de Deus por nós, porque nós somos infiéis a Ele. Mas Ele é fiel a nós. Então eu confio na fidelidade dEle, que colocou essa palavra para nos sustentar e nos alimentar. Na certeza que cada um de nós não é fruto do acaso, mas nós somos o fruto do amor de Deus. Cada um de nós só existe porque Ele sonhou, desejou e amou. Por isso estamos aqui. Senão não estaríamos. E só estamos aqui reunidos por causa do amor dEle, que nos trouxe aqui para ouvir essa palavra e dizer: de pé. Fica firme. Por mais que o vento bata, por mais que a situação seja contrária, somos dEle. E ninguém, nenhuma situação nos roubará dEle. Ninguém poderá tirar a dignidade que temos de filhos de Deus. Ninguém, nenhuma situação. Filho, mas se eu não conseguir falar mais, levante seus olhos e Ele saberá que você está clamando por Ele. Ele é seu Pai. Nós temos que caminhar nessa confiança incondicional. Nós temos que acreditar que Deus trabalhou despertando a luz. Deus fez através desses anos todos um caminho de luz para nos guiar. E fez de cada um de nós um ponto de luz. Por menor que cada um de nós seja, um pontinho de luz que pode ser uma isca de luz. Mas juntos, vamos iluminar. Então, quando o sacerdote eleva a hóstia e fala: eis o Cordeiro de Deus, e a gente vai até Jesus, é para nos alimentar, é para fazer com que acenda em nós essa luz, para iluminar aquele que está numa escuridão, é para dar força para o outro que está caído, e dizer: coragem, o nosso Deus cumpre. Pode demorar, por isso que a gente tem que ter paciência, mas Ele cumpre. Deus não vai deixar nenhuma oração perdida. Deus não vai deixar nenhuma promessa feita sem cumprimento. Isso é de chorar. É por isso que a gente se alegra. Porque Deus não vai faltar.
Essa é a alegria do cristão. Ele é o nosso Pai, nós somos feitos filhos de Deus. Porque toda a nossa salvação dependeu dessa vinda. Se Jesus não tivesse vindo, nós estávamos perdendo tempo aqui, podia estar fazendo qualquer outra coisa no mundo. Mas nós viemos aqui, estamos aqui, porque nós somos o resultado da redenção dele. Cada um de nós é fruto desse sofrimento dele na cruz. No momento do sofrimento dele, ele lembrou de cada um de nós e nos buscou. Os místicos que dizem que na hora da crucificação, na hora que ele morre, que fala tudo está consumado, que o demônio dá um grito, porque ele sabia que naquele momento todas as almas estavam compradas, não havia mais dívida. Isso é de chorar. Ele nos comprou. Se ele não tivesse vindo, nós estaríamos sem saída. Mas ele veio, por amor. Ele veio. Então ninguém irá nos roubar dele. Seja o que a gente estiver passando, Deus vai cumprir. Deus não nos abandona, Deus não nos perde de vista, porque nós somos preciosos aos olhos dele. Quando está escrito, eu te amo, está escrito. Quando eu te vi dentro do útero da sua mãe, eu estou, nos tem escrito na palma da mão, nós estamos na palma da mão de Deus. E cada um de nós é um filho único de Deus. Deus não divide o amor dele. Cada um de nós é único para Deus. O dia que a gente entender a beleza disso, quem pode com ele, se ele é por nós? Ninguém. E nós não podemos ter medo disso. Não podemos ter medo disso. Madre Teresa de Calcutá fala que a gente fica ansioso para chegar no paraíso. Claro que não quer. Imagina poder ver a beleza de Maria. Imagina poder ver Jesus. Imaginem poder ver o Pai. Ele nos mostrará o Pai. Imagina, tudo mais está reservado para nós. Mas ela fala que depende de nós querer viver o céu aqui. Nós podemos viver o paraíso aqui. É possível. Porque para a gente poder viver essas coisas, é aprender a amar como Jesus amou. Doar como Jesus doou. Ajudar o outro como Jesus ajudou. A verdadeira felicidade é essa. O mundo te dá caminho que vai te levar numa ilusão e vai te frustrar. A verdadeira alegria é viver como Jesus viveu. É isso que a gente vai aprendendo, porque o que ele falou aqui se cumpre. Então na sua vida, a promessa será cumprida. Deus não falta conosco. É essa alegria, por isso a alegria de sermos filhos. De sabermos que pertencemos. Isso é um sossego na minha vida. Eu falo, eu sou cidadão do céu. Por enquanto eu estou aqui. Não pertenço aqui. Estou aqui, mas eu não sou daqui. Nós somos do céu. Isso te dá uma paz no meio de... É a paz, né? Então vamos ser pacientes e aguardar. Mas com firmeza. Com tenacidade. Não podemos ser um caniço. Batendo, que o vento leva para lá, vai para cá. O Senhor disse, e Ele cumpre. Isso basta. Que dia, não sei, mas Ele sabe. Qual será o dia e a hora para que Ele se levante e cumpra todas as coisas. E isso nos traz uma alegria, saber que temos uma pertença, que estamos nas mãos de um Deus, de um Pai. E que passamos o que tiver que passar, na certeza que não passamos sozinhos. Não passamos sozinhos, né? É espetacular ver quando Deus age. É espetacular. Ele vem, né? Então que a gente possa procurar nesse tempo agora, né? Nós ainda temos mais uma semana. O padre quer deixar para encerrar o grupo de oração semana que vem. Para que a gente possa parar um pouco mais, né? Rezar um pouco mais. Deixar nosso caminho, tirar os obstáculos para que Deus venha na nossa vida, para que a nossa conversão aconteça, para que de verdade a gente viva com alegria a nossa fé. Que a gente não tenha medo de testemunhar que somos cristãos. Mas o mundo está do avesso, mas eu tenho uma âncora, eu estou ancorada. Eu não me perco, eu tenho uma bússola que me dá o caminho, e é a palavra. Ela me dá a direção. E eu posso dizer a Ele, olha Senhor, se eu não estou no caminho errado, acerta meu caminho. Por quê? Porque eu vos pertenço.
porque eu quero fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja. É assim. Vamos ter coragem. Hoje, se o nosso coração está deprimido, se as nossas mãos estão cansadas de rezar, fala, mas eu rezo há tanto tempo e Deus não me atende. Ele vai te atender. Vou repetir para vocês os 3 sims de Deus. Deus só diz sim para nós, somos seus filhos. O primeiro sim de Deus é o que todo mundo quer, que é agora. Jesus me dá aí, você fala agora. O segundo sim de Deus, ele fala, sim, mas daqui a pouco. É o menino que quer comer o pé de moleque antes do almoço, você fala com ele, depois do almoço. Você pode comer, mas tem que esperar um pouquinho. Depois dele grita e fala, mas eu quero agora. Não pode, é depois do almoço. Espera um pouquinho. E aquilo que você fala com Jesus assim, Jesus, eu quero aquilo. O Senhor me dá? E fala, dou. Mas não só aquilo, muito mais do que aquilo. Que você nem pode imaginar. O que eu tenho reservado para aqueles que me amam. É essa a razão da nossa alegria. Agora vocês entenderam. Não entenderam? Porque a palavra se cumpre. E se cumpriu lá, irá cumprir em tudo. Deus não nos desampara. Deus pode demorar, mas Ele virá. E Ele cuida dos filhos dEle. Deus não deixa a gente sozinho. Então, hoje eu quero que vocês saiam daqui com o coração fortalecido. Com as pernas firmes. As pernas firmes. Para dar conta de viver tanta alegria, de saber, Jesus, mas eu não estou dando conta, está pesado, Senhor. E Ele vai te dizer, quem te disse que você está caminhando sozinho? Quem te disse que você está carregando essa cruz sozinha? Quem te disse? Eu carrego. Aquilo que Ele falou para Paulo. Basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Tá? Quando Paulo fala, não dou conta mais, ele fala, Paulo, basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Isso é espetacular. Porque na hora que você não está dando conta mais, Ele faz. A nossa grande tentação é achar que vivemos sem Deus, que não dependemos dEle, que aliás nem precisamos dEle, que nós damos conta de tudo sozinho. Ilusão. Não damos conta de nada sem Ele, porque tudo é graça. Nós dependemos do nosso Deus até para respirar. E o dia que a gente se fizer dependente, a gente tem medo, que a gente acha que ser dependente de Deus é ficar meio alienado, meio retardado, falar, mas eu dependo, é claro, pois Ele que sabe de tudo. Ele é o meu Pai, o meu Criador, tudo eu vou falar com Ele, claro que eu vou. E com a certeza que Ele me escuta, que Ele me vê, que Ele me acompanha. Tem um poema lindo que diz, apenas sei que caminho, não sozinha, mas sob o olhar de quem cuida, daquele que me acompanha e que vai me livrar do mal, que vai me proteger, que fez até um anjo da guarda para mim, que toma conta de mim. Já nem sabe, nem reza mais para o anjo da guarda, mas tem que rezar todo dia. Colocou tanta coisa para poder me ajudar a chegar, porque Ele cuida, Ele sabe onde é que nós vamos parar. Nós vamos voltar para casa. Isso é maravilhoso. Então, estejam com o coração cheio da alegria verdadeira. Daquela alegria que independe da situação que nós estamos vivendo. Independe. Daquela alegria que a gente perde as forças e as palavras de quando Deus se levanta. Foi ontem. Nós tivemos uma criança lá no CTI, no pós-operatório de cirurgia cardíaca, dos mais difíceis dos últimos dias. E o menino ficou muito, muito grave. E ele, na hora da cirurgia, o cirurgião descobriu que a anatomia ainda era pior do que se imaginava. Ele não tem artéria pulmonar do lado esquerdo. Falou, Filó, não sei se sai, a situação é gravíssima. E ele ficou gravíssimo. E ele foi melhorando, né? Foi melhorando. As mães de joelho, né? Rezando em volta do berço. Né? Melhorando. E quinta-feira, quando ela ligou, eu estava no CTI. E eu falei com ela, ele melhorou muito, nós vamos estubá-lo, por tirá-lo do respirador. Ela falou, doutor, só pode repetir? Eu falei, repito. O que você vai fazer mesmo, meu menino? Eu falei, vou tirar do respirador. Ela só pode repetir mais uma vez, doutor? Falou, posso repetir, porque a gente não acredita quando Deus faz. A gente pede. Na hora que Ele faz, a gente repete, vê se eu estou escutando.
Doutor Filó, não posso ir, que hoje é feriado, a prefeitura não libera carro. O pobre é duro, gente. Vocês não conhecem, não. É uma luta. E aí, conseguimos tirar do respirador. Não tinha, emendou feriado, né? Tinha jogo, aquela luta. Aí ela chegou no CTI segunda-feira, já estava fora do respirador, andou no colo do CTI inteiro, porque ele chorava, andava no colo de todo mundo, né? E quando ela nos viu com ele, ela caiu mesmo, de joelho, ela caiu. Ela tremia tanto e caiu que nós tivemos que dar um tempo para ela recuperar. Ela não tinha força de pegar o menino, ela só chorava e louvava a Deus, né? E é assim, eu falo, quando Deus se levanta, de verdade, quando Ele faz, que a gente vê o poder dEle acontecer, a gente cai. Porque é tremendo, né? Quando a gente vê a vida voltar, quando a gente vê aquele menino rindo, fazendo gracinha de novo, teve morto há um dia atrás, e só Deus faz a vida voltar. Isso é de fazer a gente chorar, porque chora você tem inteiro. Vocês podem imaginar que chora todo mundo. De emoção, de colocar ele no colo dela e falar, pode ir, tá de alta. Ela falou, doutor, eu achei que eu não fosse ter meu filho nos braços de novo. Eu falei, agradeça a Deus que te devolveu a vida. Devolveu esse menino para poder pintar demais ainda na roça. É quando Deus se levanta. E a gente vê o poder, né? Que isso não é médico, né? Nós fizemos a nossa parte, mas muito mais fez Deus. De devolvê-lo, né? Isso é espetacular, isso é tremendo, né? Põe todo mundo engasgado. E eu falei com o povo, isso não foi nosso, vocês estão cientes aí que a participação divina foi tremenda. Até o cirurgião ficou impressionado. Filó, vocês deram alta? Eu falei, nós não, né? O Senhor cumpre as promessas. A vida volta. Nós temos coragem, temos confiança e temos a alegria, que a nossa alegria é saber que pertencemos a esse Deus vivo. Que hoje nosso coração possa sair daqui inflamado. E que cada um de nós possa ser um ponto de luz. Mesmo que seja uma coisinha fininha, pequenininha. E que sob a proteção de Nossa Senhora, que esperou o nascimento desse menino, do Salvador. Fico imaginando com que alegria ela esperou a chegada dele. Com que alegria, só ela sabia quem ele era. Que ela nos ajude também, né, a viver essa alegria de um Deus que nos ama e que veio e que um dia voltará. E que a cada dia Ele vem para nos socorrer, nos sustentar, porque Ele nos ama. Nunca tenham dúvida desse poder, do amor de Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.